primeiro eu vou falar sobre Ferreira e depois eu vou ligar assim para adquirir meu Vigrarote. Mas antes eu quero falar do Ferreirinha, porque ele teve uma sondagem do Celtic, da Escócia. É importante destacar que ele tem contrato com o Grêmio até final de 2024. Ele retornou recentemente de uma lesão séria no adutor da coxa esquerda. Foi importante alguns jogos para o técnico Renato Portaluppi, deu assistência contra o Bahia lá em Salvador pelo Brasileirão, deu assistência contra o Bahia levando o jogo para os pênaltis aqui na Arena e também tem sondagem de outros clubes da Europa, mas o Celtic da Escócia se demonstrou um interessado, quem sabe o principal nessa janela pelo atacante Ferreira. Tem dois caras. O Johnny, que tá chegando a proposta, e o Ferreira, que sempre chega a proposta e nunca é vendido. Mas o Ferreira, toda vez que se recupera, tem uma proposta. Tem alguém interessado. Mas está na sondagem, né? Não chegou a avançar ainda. Sim, mas alguma vez avançou? Teve aquela ele dos teve Estados fora, Unidos né? também, não que também não concretizou, foi, né? né? Mas eu Nunca acho que foi também uma questão meio burocrática que impediu a ida dele, né? Mas tem isso que o Daniel falou, quando começa a se articular, quando o atleta está jogando, o próprio empresário começa a distribuir, olha aqui, olha lá, e começa a chamar a atenção. Então, de repente, as coisas acontecem ser tão realistas assim, são apenas especulações. Enquanto não tiver papel na mesa ali, proposta oficial... Daqui a pouco pega um time assim que está precisando de fato, né? Porque, por exemplo, o Celtic vendeu há pouco o ponta, o Jota, o Al Ittihad lá. Agora está todo mundo indo para a Arábia Saudita, né? Vai acabar o futebol no mundo, né? Então o Celtic, por exemplo, perdeu o seu principal ponta. Não, a emissora de TV que comprar os direitos de transmissão do Campeonato Saudita vai se dar bem. Sim. Vai se dar bem, porque só estão indo para lá baldaço. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu consigo analisar de fora essa questão Ferreira, por exemplo, da forma como os gremistas analisam. E os gremistas têm ranço com o Ferreira, porque tem coisas muito mal conduzidas na carreira do Ferreira, especialmente por uma inaptidão do seu empresário dentro do processo. Agora, olhando de fora, tá? Na sua função, em condições físicas, e ele tem dificuldade porque ele se lesiona bastante, na função que ele executa, o Ferreirinha é um dos melhores do país. O Ferreirinha, na sua função de ponta, ele é um dos melhores entre os grandes clubes brasileiros. Então, acho que antes desse ranço que os gremistas têm, que muitos têm, por todo o pacote Ferreirinha, vamos olhar o jogador de futebol. O Ferreirinha é um jogador que traz soluções ao Grêmio. Traz soluções. Ele é muito, não é pouco bom, ele é muito bom jogador. E eu acho que chegou a hora dos gremistas tentarem tirar um pouco desse ranço e analisar com um pouco mais de frieza o que significa o Ferreirinha e o jogador de futebol que ele é, cara. Ele é muito bom jogador. Baldasso, o recorte... Não, mas o Baldasso está analisando o recorte. Não, mas o problema é que é um recorte muito pequeno. Mas esse são é o recorte... poucos jogos são poucos jogos que ele está à disposição do Grêmio. Mas ele foi importante na classificação do Grêmio, cara, contra o Bahia. Não, mas... Ele foi importantíssimo no jogo contra o Bahia. E todos os outros jogos mas que ele teve lesionado, cara. Mas daí, ele teve lesionado. O Ferreira tem lesão, tem bronca com o empresário, tem processo judicial, tem várias propostas. Cara, essa questão do empresário... Tem o Filipão numa entrevista dizendo o seguinte... que ele estava lesionado, recebeu a proposta dos Estados Unidos, quando viram ele não estava se tratando, aí disseram, não, ele até foi no clube, mas não passou no departamento médico, ficou tomando um cafezinho. É muito bastidor, aí a gente, mas quando entra em campo ele resolve. Tá, ele entra em campo e resolve. Quantas partidas nos últimos, 10 anos? Tá, mas essa questão do empresário... Que ele resolveu, no caso. Essa questão do empresário não pode pautar, pelo menos sem a pretensão de dizer como é que o torcedor tem que agir, mas não deveria pautar a maneira do torcedor avaliar o Ferreira. Porque esse é um problema do Grêmio. O empresário do Ferreira, para o Ferreira é ótimo. Tanto que ele garantiu um belíssimo salário e pode lhe garantir uma negociação. Esse é um problema do Grêmio e do empresário do jogador. Agora, que esse jogador, quando ele se recupera, ele ressurge e ele aparece bem, cara, ele tem qualidade para jogar. O problema é mais do que o empresário. Nos 20 jogos que eles têm à disposição nos últimos 3, 4 anos, é interessante o aproveitamento. Não, o problema é sempre esse. Por exemplo, um outro jogo que ele decidiu foi muito importante. Eu vou concordar contigo. Da Copa do Brasil. Eu vou concordar contigo nisso aí, porque o Ferreirinha... Como ele vai concordar comigo, ele tem preferência para falar, é teu. Calvin, o Ferreirinha, ele é fisicamente apto, dribla bem, mas ele não tem esse nível que se espera que ele não vai atingir esse nível. Não de 500 mil por mês. Não, porque ele tem um sério problema no que se chama tomada de decisão. É aquela hora de decidir com a bola no pé. Precisou o cara vir da Band News pra falar o que eu falo. Ele chuta quando tem que passar e passa quando tem que chutar, Ele toma rapaz. A maioria das decisões que ele faz, ele toma errada. E isso prejudica muito o próprio talento que ele tem.
Então ele não tem esse nível para jogar num futebol europeu de primeira linha, não tem. Mas talvez o Celtic é o nível dele. Exato. Talvez para um Celtic da Escócia, para um time da Série B da Holanda, para uma coisa assim, ele funcione. Nossa, Série B da Holanda, tudo por aí. Então vamos ter que tirar o Ferreira do Grêmio, né? Por quê? Porque se ele não pode jogar na segunda divisão da Holanda, ele vai jogar num time que está fazendo uma belíssima campanha no Brasileiro? Não, mas Danielzinho, olha só. Olha só, eu Fala, te entendo. JBzinho. Não, eu te Senta entendo. aí. Deixa eu sentar aqui, porque tô cansado. Tá cansadinho? O Guerreiro tá cansado. Tem um Sheraton aqui em Porto Alegre, que me mandam pra lá, né, velho? Mas olha só, Daniel, olha aqui. O Grêmio caiu pra segunda divisão. Sério? Aí os caras em janeiro, eles pegam o seguinte, o Grêmio tem 35% só do Ferreira. Os caras em janeiro fizeram o seguinte, o Ferreira ganhava na casa aí, vou arredondar os números aqui, 350, botaram pra 500 mil, na segunda divisão. Botaram para 500 mil o contrato do Ferreira, deram mais 15%, que o Grêmio tinha só 50% do Ferreira, deram mais 15% para o jogador, o Grêmio ficou com 35%, deram a camisa 10 para o Ferreira e mandaram, tu vai decidir a Série B, porque a Série B os times retrancados, tu vai daquele teu jeito fominha, alguém obrigou a direção do Grêmio a fazer isso? Não. Ah, então tá. Não, mas isso é importante ressaltar. O Grêmio com o Ferreira, mas errou do começo ao fim. E foi uma outra gestão. Outra gestão, outra direção. Não importa, é o Grêmio. Eu não sim, mas é que essa agora pode tentar fazer correções. Entra com briga política, tá? O Grêmio... Cara, eu não consigo entender as decisões do Grêmio com o Ferreira. Aí tu vai olhar assim, não, quantos jogos ele decidiu? Sei lá, vamos ser bondoso aqui, 20 para. Ele voltou solidário, tá, Gufo? Nos últimos 2 jogos ele deu assistência pro gol. Teve aquele jogo contra o São Paulo da semifinal da Copa do Brasil. É um prestígio. A camisa 10 do Grêmio, 500 mil de salário, percentual no passe, é um prestígio que ele não justifica, Baldasso. Desculpa. Primeiro que eu só posso analisar o Ferreirinha quando ele está em campo, não quando ele está lesionado. Quando ele está... Velho, o ano passado, na Série B, teve um jogo contra o Flamengo. Não era na Série B, ainda na Série A, que o Grêmio estava para cair. Jogo contra o Flamengo. O Ferreirinha faz um gol do Grêmio que manteve o Grêmio vivo até a última rodada. Ferreirinha voltou agora, depois de tempo parado, salvou o Grêmio no jogo. E eu discordo completamente do que diz o Gustavo também em relação à tomada de decisões. O Ferreirinha é o cara do Grêmio que mais consegue tomar a decisão depois do Soares de dar um corte, chutar gol e tentar alguma coisa diferente. Ninguém faz melhor do que ele isso. Eu não sei, eu vejo outro Ferreirinha, eu vejo um jogador completo. Em determinado momento se dizia que ele era fominha, aí no Gauchão ele jogou um jogo, que ele foi o melhor em campo, acho que foi em Bento Gonçalves, que ele simplesmente foi solidário, passou a bola para todo mundo e comandou o Grêmio naquela atuação. É um jogador diferente, gurizada. Se vocês querem analisar por que ele se lesiona tanto, vamos analisar. Qual é o problema? O que está acontecendo? Né? É toda hora proposta, vamos analisar separadamente. Agora, desculpem, o jogador de futebol Ferreirinha que eu vejo em campo é um jogador completo.